critério de divisibilidade por 2. Então, aqui eu estou interessado em saber qual é a característica que o número precisa ter para que, ao dividir por 2, o resto seja zero. Então, eu quero saber essa característica. E olha só qual é. Eu só preciso analisar o último algarismo. Se esse último algarismo for 0, 2, 4, 6 ou 8, então o número será divisível por 2. Ou seja, ao pegar esse número e dividir por 2, o resto será zero. Eu só preciso analisar o último algarismo. Tudo bem? Se, então, o número tiver 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, se o número for par, ele é divisível por 2. Vamos ver o primeiro exemplo. 78 é divisível por 2? Eu preciso fazer a conta de divisão? Não. Eu preciso analisar o último algarismo. E aqui apareceu o 8. O 8 é um dos casos que eu coloquei ali em cima. Então, 78 é um número par. Se é um número par, ele é divisível por 2. Eu não preciso fazer a conta. Eu só preciso observar. Se for um número par, é divisível por 2. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. 1394 é divisível por 2? Eu preciso fazer a conta e verificar o resto? Não. Eu preciso observar o último algarismo. E o último algarismo é 4. Se é 4, significa que o número é par. E todo número par é divisível por 2. Então, eu já tenho a minha resposta. 1394 é divisível por 2, ou seja, se eu dividir 1394 por 2, o resto será zero. Vamos para o próximo caso. Eu quero saber a regra para determinar se um número é divisível por 5, ou seja, ao dividi-lo por 5, o resto é zero. Veja, eu só preciso analisar o último algarismo. Se ele for 5 ou 0, então esse número será divisível por 5. Tudo bem? Vamos ver um exemplo. 95 é divisível por 5? Bom, o que eu preciso fazer? Analisar o último algarismo. O meu último algarismo aqui é 5. Então vejam, eu nem preciso fazer a conta de divisão. Eu já posso afirmar que ao dividir 95 por 5, o resto é zero. Então, 95 é divisível por 5. Entenderam? Vamos ver mais um exemplo? 2370 é divisível por 5? Eu não preciso dividir 2370 por 5 para verificar se o resto é zero. Eu preciso analisar quem? O último algarismo. Terminou com 0, se encaixa na minha regra. Porque se termina com 5 ou 0, eu já sei que esse número é divisível por 5, ou seja, o resto é zero. Logo, eu já tenho a minha resposta. 2370 é divisível por 5, tudo bem? Vamos para o próximo critério de divisibilidade, que é por 10. Nesse critério, também precisamos analisar o último algarismo. Se ele for 0, então o número será divisível por 10. Vamos ver um exemplo. 7.000 é divisível por 10? Bom, para saber, eu preciso analisar o último algarismo. Se ele for 0, o número será divisível por 10. Olha só, o meu último algarismo é 0. Então, eu já posso afirmar que 7.000 é divisível por 10. Ou seja, se eu pegar o 7.000 e dividir por 10, o resto será 0. Tudo bem? Vamos para o próximo. 1.000.002 é divisível por 10? Então, eu quero saber, se eu pegar 1.000.002 e dividir por 10, o resto é zero? Olha só, nesse 1.000.002 eu tenho muitos zeros. Só que eu preciso analisar um único algarismo, que é o último. E o último algarismo aqui é 2. Se é 2, ele não se encaixa na minha regra. Então, esse número, 1.000.002, não é divisível por 10. Tranquila essa regra. Viram que nos critérios do 2, do 5 e do 10, eles têm algo parecido. Eu preciso analisar o último algarismo. Então, para esses 3 critérios, divisibilidade por 2, por 5 e por 10, basta analisar o último algarismo.